Olá pessoal, vamos falar agora da patologia pulpar e perirradicular, tá? A gente sabe que as patologias pulpares e perirradiculares, elas são de natureza inflamatória e etiologia infecciosa, né? A inflamação é a principal resposta da polpa e dos tecidos periapicais, né, aos estímulos que causam injúria tecidual. A gente já viu que a polpa está envolta por paredes rígidas, então ela não tem como se expandir. E quando ela sofre uma injúria, quando ela sofre uma agressão, ela responde através da inflamação. Isso pode gerar complicações, e se o estímulo for de baixa intensidade, mas contínuo, pode levar a um processo crônico, né? A uma inflamação crônica daquele tecido, tá bom? Segundo, como eu disse, o COI reitera que a polpa está localizada num ambiente inflexível, com escassez de circulação colateral, ficando suscetível a injúrias que complicam a sua regeneração. A polpa está dentro da câmara pulpar e do canal radicular. Então, ela tem a sua regeneração dificultada quando inflamada. Isso é muito crítico, porque ela possui uma circulação colateral escassa para se recuperar daquela injúria, tá? A inflamação na polpa é uma reação da microcirculação a uma injúria aos tecidos, tá? Essa agressão tecidual vai induzir ao rompimento de um equilíbrio, de uma homeostasia que é mantida pela polpa, tá? Essa agressão ela pode ser biológica, né? Principalmente causada pelos micro-organismos responsáveis não só por provocar a inflamação, mas por perpetuar a inflamação, tá? Ela pode ser de origem física ou pode ser de origem química, tá? As biológicas tem sempre os micro-organismos envolvidos, como eu já falei, não só provoca a inflamação, como também perpetua aquele processo inflamatório, tá? E a física pode ser através do calor, né? Quando você faz um preparo cavitário, sem irrigação, você superaquece a polpa, gerando uma irritação, gerando uma inflamação. Às vezes você vai moldar um preparo também e o processo de presa daquele material ele provoca o aquecimento daquele preparo, levando também a danos pulpares. E o polimento, esquece ali o polimento em cima, provoca também um superaquecimento, né? Da polpa. Então, são tipos de agressões físicas devido ao calor. Pode ser por ação física, ação mecânica, quando a broca entra em contato com uma exposição acidental da polpa, a broca entra em contato com a polpa, gerando danos à polpa. Pode ser por trauma, um trauma que leve à exposição pulpar, né? Uma fratura coronária e uma pressão exercida durante a moldagem, tá? Lesões físicas, agressões físicas no ligamento periodontal, nós temos a sobreinstrumentação e a sobreobturação, que vão causar uma compressão do ligamento periodontal, uma lesão física, tá? E a química polpa. A lesão química, a polpa, a gente tem um exemplo de seladores temporários e materiais restauradores definitivos. O ataque ácido da dentina e da polpa e dissecantes e desinfetantes da cavidade. São os agentes químicos que provocam danos à polpa. E ao ligamento periodontal, as soluções irrigadoras, medicação intracanal e material obturador. Lembrando que todos os cimentos possuem um grau de citotoxicidade, até pelo menos a sua presa, causando dano na polpa, causando dano no ligamento periodontal até pelo menos a sua tomada de presa, ok? Tipo de inflamação, ela pode ser aguda ou pode ser crônica. A inflamação, o que diferencia uma inflamação de uma aguda ou crônica é a sua duração
o tempo de curso dela, tá? A natureza, o que levou a ela a inflamar, o que levou o tecido a inflamar, e as células envolvidas. São as células envolvidas numa inflamação aguda, são diferentes daquelas células envolvidas numa inflamação crônica. Então, o que diferencia os tipos de inflamação. Coloquei aqui para relembrar, para todo mundo relembrar os sinais cardeais da inflamação, que é o calor, o rubor, o tumor e a dor, né? E seguido da perda de função, tá? São os sinais cardeais da inflamação que todo mundo já sabe de cor aqui, tá bom? Falando da inflamação aguda, a inflamação aguda é uma resposta inespecífica, oriunda de uma resposta inata, uma resposta inespecífica, tá? Ela provém da primeira linha de defesa do hospedeiro. Ocorre eventos vasculares que aumentam a permeabilidade vascular para promover a liberação de mediadores e substâncias para conter aquela agressão, tá? Os eventos vasculares, ocorre a agressão tecidual, inicialmente uma vasoconstricção, para posteriormente uma vasodilatação, causando hiperemia. Você vai aumentar a permeabilidade vascular, exsudação, formando edema, né? Uma hemoconcentração, estase vascular, marginação e diapedese de células para a região extravascular. Essa permeabilidade vascular permite a liberação de muitos mediadores químicos. Esses mediadores químicos, eles são os responsáveis pela indução, controle e ampliação de eventos vasculares e celulares associados à inflamação. Eles podem ser vasoativos, são aqueles liberados pelo plasma, é o sistema complemento, sininas, né, os sistemas fibrinolíticos, tipo coagulação, e os quimiotáticos, que são os liberados pelos componentes tissulares, ok? São os tromboxanos, prostaglandinas, né? Esse quadro aqui eu tirei do Lopes de Siqueira, tá? Ele é um resumo do efeito causado por cada mediador envolvido, cada mediador químico envolvido. É legal a gente estudar ele, saber que, por exemplo, a prostaglandina provoca vasodilatação, histamina aumenta a permeabilidade vascular, leucotrieno, quimiocinas provocam quimiotaxia, radicais livres oriundos do oxigênio, dano tecidual, prostaglandina relacionada à febre, bradicinina, a dor, assim como a prostaglandina também está relacionada à dor. Então é legal a gente dar uma estudadinha nesse quadrinho aqui, bem resumido, bem bacana, tá? Eu vou falar para você dos mediadores químicos que mais se destacam no processo de inflamação pulpar, tá? Nós temos os leucotrienos, que são um dos mais importantes da inflamação, né? Principalmente o LTB4, o leucotrieno B4, um potente quimiotático para neutrófilos, eosinófilos e monócitos, além de também aumentar a permeabilidade vascular. Então, o leucotrieno ele aumenta a permeabilidade vascular e está relacionada com a quimiotaxia de neutrófilos, eosinófilos e monócitos, ok? As metaloproteinases de matriz, que são enzimas envolvidas no processo de remodelagem tecidual, elas são as principais, isso aqui é importante a gente saber, que elas são as principais responsáveis ao dano tecidual, tecido cognitivo do hospedeiro durante a agressão microbiana. Muitas vezes o que causa o dano, a perda óssea, por exemplo, não é a bactéria diretamente, o micro-organismo diretamente, mas sim o processo inflamatório, que pode ser bem exacerbado, causando danos no próprio hospedeiro, no próprio tecido do hospedeiro, tá? Ela tem ação colagenase, clástica e
ação em osteoblastos e células endoteliais, tá? Essa ação colagenase, essa ação clássica que faz com que ocorra a perda de tecido do hospedeiro. Neuropeptídeos, que são sintetizados por fibras nervosas e são dotados de vários efeitos biológicos, dentre eles vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, e as citoquinas, né, que são polipeptídeos produzidos por uma variedade de células do hospedeiro, responsável pela modulação da função de diferentes tipos celulares, IL-1, IL-6, quimiocinas e o fator de necrose tumoral são os são os principais na resposta pulpar. Para fechar, a bradicimina, que é a molécula de maior atividade biológica do sistema de cininas. Tem ação potente sobre a permeabilidade vascular, né? Ou seja, ela promove a vasodilatação e a quimiotaxia de célula inflamatória, aumentando a permeabilidade vascular, e também pode ser induzida por ação direta sobre as fibras nervosas. A inflamação crônica. A inflamação crônica é uma resposta já adaptativa, uma resposta adquirida. Provém da resposta imune adaptativa, da resposta imune adquirida, né? E ela é específica. Ela possui elementos de defesa, células de defesa e células de reparação, fibroblastos, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo, ela também se exacerbada, se exacerbada essa inflamação crônica, ela vai provocar também uma destruição tecidual do hospedeiro, ok? Concomitantemente ocorre a estimulação de fibroblastos e proliferação de fibras nervosas. É o reparo. Ela, como eu falei, ela vai ter ao mesmo tempo... A inflamação crônica ela vai ter ao mesmo tempo células de reparo e células de defesa. As alterações teciduais podem ser reversíveis ou irreversíveis. As principais células encontradas na inflamação crônica são os macrófagos, linfócitos, os plasmócitos, né? Todas as três já mencionadas são células de defesa, os fibroblastos, células de reparo, mastócitos de defesa, células epiteliais de reparo, fibras nervosas para reparo e elementos vasculares. Então vocês podem observar aqui que entre as principais células a gente vai ter elementos de reparo e de defesa. Essa é uma característica importante, tá? E ela pode ser dividido em imunidade humoral, em uma reação imune humoral e uma ação imune celular, tá? Imunidade celular. Coloquei algumas funções de algumas células de defesa, das principais células de defesa, né? O neutrófilo, responsável pela fagocitose, produção de cinina e outros mediadores, tá? Os macrófagos, fagocitose, a apresentação de antígenos para linfócito T, produção de citocinas e outros mediadores, e os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, realizam a apresentação de antígeno e baixa produção de anticorpos. Interessante porque algumas questões pedem isso, né? Pedem que você saiba a função desses principais células envolvidas na defesa. Por isso que eu achei legal botar aqui para vocês estudarem, porque é decoreba mesmo, essa parte é decoreba mesmo, saber o que cada uma célula faz. Os plasmócitos, os plasmócitos que vêm do linfócito B, né, que se diferenciam em plasmócitos, vão produzir anticorpos, tá? E temos também os linfócitos T CD4, que estão presentes na resposta imune celular e na resposta imune humoral, ok? O linfócito T CD8, citotoxicidade celular, né, supressão da resposta imune, e as células natural killers, que é responsável pela citotoxicidade celular e produção de citocinas. Vamos partir para a parte clínica da endodontia, tá? Tivemos uma noção de inflamação crônica, inflamação aguda. Vimos que a polpa ela responde de forma às agressões de forma apresentando uma reação inflamatória.
E agora vamos passar para a parte clínica, que seria a parte da pulpite reversível, irreversível, necrose e emergência como flare-up, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho também. A pulpite reversível, ela é uma alteração circulatória na fase inicial. Tá? É uma alteração em que você tem histopatologicamente a vasodilatação, no entanto a polpa permanece organizada. Um discreto edema e infiltrado de célula inflamatória leve a moderado. É aquela pulpite em que você tem a causa e a causa leva à inflamação da polpa. Mas como a polpa ainda permanece organizada, se você remove a causa, você consegue cessar aquele estímulo nocivo e a polpa volta à normalidade, tá? Então, a pulpite reversível, você remove a causa, a polpa volta à sua normalidade. A dor na pulpite reversível é uma dor provocada e aguda, tá? Rápida, localizada e fugaz, que imediatamente cede quando você remove o estímulo. É aquela dor que vai estimular as fibras A delta, aquelas fibras mais periféricas. Então é aquela dor momentânea, aquela dor que quando você retira o estímulo, ela cessa, tá? Os testes pulpares, o calor representa uma dor tardia, não vai gerar uma dor, uma dor, como eu diria, aguda, uma dor forte, ela vai uma dor mais tardia, que cessa removendo o estímulo. Agora, diferente do frio, que vai provocar aquela dor impactante, aquela dor forte, aquela dor aguda, aquela dor que você tirou o frio, ela já passa, né? Lembra das fibras A delta, as fibras mielínicas. É importante essa dor, esse frio, ele vai agir sobre essas fibras mielínicas, essas fibras A delta, tá? E assim que ele se remove o estímulo do frio, a dor cessa. Ao teste elétrico, igual ou levemente inferior a de um dente normal. A dor provocada vai ser igual ou levemente inferior a um dente normal, tá? Quando você faz uma análise, faz um exame de percussão, palpação, a polpa ela dá negativo. Você só vai ter um resultado positivo para um teste de percussão, palpação, se já houver a agressão tiver chegado já ao tecido periapical. Se não, como é o caso de uma pulpite reversível, que ainda não chegou, você tem esse teste negativo. E o tratamento, remoção da cárie, remoção da causa, colocação de curativo ou restauração do dente definitiva, o dente volta, a polpa volta ao seu estágio normal, tá? Já na pulpite irreversível, você tem uma agressão, um estímulo mais acentuado e às vezes por um longo tempo. Você tem levando um aumento da permeabilidade vascular, né? Esse aumento ele é prolongado. Esse aumento prolongado provoca uma pressão na polpa grande, né? E atinge, podendo chegar ao limiar das fibras C, aquelas fibras mais centralizadas, gerando uma dor uma dor pulsátil, uma dor contínua, né, espontânea. Esse aumento da permeabilidade, como eu falei, também vai aumentar essa pressão, levando já áreas de necrose na parte periférica da polpa. Muito provavelmente as fibras A deltas elas já vão sofrer necrose, por isso nós vamos ver daqui a pouco que o teste a frio não responde, tá? E em pacientes jovens, esse estímulo de pequena intensidade e exposição pulpar pode levar à formação do pólipo pulpar, hiperplasia pulpar inflamatória, né? Você tem a exposição da polpa, essa polpa ela aumenta a permeabilidade, ela incha, digamos assim, mas como ela não está mais reprimida dentro daquela caixinha, dentro daquela câmara pulpar, ela então forma um pólipo para fora, né? Sinais e sintomas: dor não é proeminente, existem vários estágios da pulpite irreversível. No estágio inicial a dor não é proeminente, no estágio inicial, tá? Aí você pode estimular a dor
pelos testes, mas aí a dor vai, depois de estimular, ela vai permanecer por um período até ela cessar. Esse é o estágio inicial da pulpite irreversível. O estágio intermediário, a dor já pode ser provocada, aguda, localizada e que persiste por um longo período após a remoção do estímulo também, tá? É uma dor que ainda não está aquela dor espontânea, dói de vez em quando, espontaneamente, mas quando estimulada ela dói e demora a parar de doer, tá? Quando remove o estímulo. E a dor, o estágio avançado, que a dor já é espontânea, já é uma dor pulsátil, excruciante, fastidiosa, lancinante, contínua e espontânea. Essa dor ela é exacerbada pelo calor, porque esse calor vai promover a maior dilatação e maior compressão das fibras C. E aliviada pelo frio. O frio você não vai ter resposta, as fibras A delta já foram desorganizadas, já não existem mais áreas de necrose periférica, tá? O uso de analgésico não apresenta eficácia. Muitas vezes na pulpite irreversível não tem eficácia o analgésico, o uso do analgésico. E os testes pulpares, o calor exacerba a dor, como eu já falei, e o frio, quando a pulpite é irreversível no seu estágio inicial, pode ser positivo. Agora, em estágio mais intermediário para avançado, já é negativo, já tem a decomposição das fibras A delta, você já não tem um estímulo ao frio, já é negativo, tá? O elétrico só vai responder a altas correntes. A gente tem que ficar ligado aqui, porque pode ter o falso positivo, tá? Pode dar o falso positivo, ou seja, você pode ter uma resposta ao teste pulpar ao calor, né? Tem que ficar ligado no teste térmico, porque o calor ele pode dar uma resposta positiva, mas a polpa já está necrosada. Isso a gente tem que lembrar da aula que eu já falei para vocês, de que as fibras C elas são resistentes à hipóxia. Então, o tecido pode estar necrosado, mas as fibras C ainda estarem ali organizadas, ainda está resistente. E quando a gente faz o teste, dá positivo. Mas o dente já está necrosado, então seria um falso positivo, tá bom? A percussão e a palpação são negativas. Como eu já falei também, só vai ter palpação e percussão positiva se já tiver chegado a região periapical, o que na pulpite irreversível ainda não chegou, ainda não tem uma lesão periapical. O tratamento é a remoção total ou parcial da polpa, o tratamento endodôntico. Recomenda-se o tratamento endodôntico na pulpite irreversível. Evoluindo o caso, a pulpite irreversível pode evoluir por uma necrose pulpar. Tá? A necrose pulpar é um somatório de alterações morfológicas que acompanham a morte celular de um tecido. A necrose pulpar ela pode ser uma necrose por liquefação, quando está associada a micro-organismos, uma cárie, por exemplo, agressões microbianas que podem levar à necrose. Pode ser uma necrose de coagulação, quando, por exemplo, um trauma, ele rompe o feixe vascular nervoso que chega até a polpa, né, impedindo que o suprimento sanguíneo chegue no tecido pulpar e essa polpa acaba necrosando. É uma necrose por coagulação. E a necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa é quando ocorre uma necrose por coagulação, seguindo pela infecção por micro-organismo. Ou seja, por exemplo, houve um trauma, interrompeu ali o suprimento vascular daquela polpa, a polpa necrosou por falta de suprimento sanguíneo, ela necrosou, mas esse trauma ao mesmo tempo provocou rachadura, né, em dentina, em esmalte, que permitiu a penetração de micro-organismos. Então, após essa necrose, ela foi colonizada por micro-organismos. É uma necrose gangrenosa. Ok? Geralmente é assintomático, provoca um escurecimento da coroa. O escurecimento da coroa do dente ele pode ser detectado, né? Não responde a nenhum teste pulpar, mas, como eu já falei na pulpite irreversível, a gente tem que ficar ligado no falso positivo. As fibras C elas são mais resistentes à hipóxia, podem continuar ainda vivas na polpa, e ao fazer o teste dá o resultado positivo, porém aquele dente já está necrosado. A gente tem que ficar ligado nisso, porque é questão de concurso, tá?
Porque na prática clínica não vai alterar muito, a gente vai tratar o canal dos dois. Mas em questão de concurso a gente tem que ficar ligado nisso. Palpação e percussão já apresentam resultados positivos. Sem comprometimento dos tecidos periapicais. Você tem o início do comprometimento, você tem a morte, a necrose pulpar, você tem o início do comprometimento periapical. Clinicamente e radiograficamente você ainda não consegue ver a alteração periapical, porém, histologicamente você tem alguma alteração periapical que causa o resultado positivo da palpação e percussão, tá? O raio-x, o espaço do ligamento periodontal pode apresentar-se normal, expressado ou lesão periarticular, foi o que eu falei. No raio-x, você observa o raio-x, ele pode apresentar-se normal, ele pode apresentar-se com um espessamento pequeno, ele pode apresentar-se com lesão. Se ele pode apresentar normal, ele teoricamente não tem comprometimento do tecido periapical, mas histologicamente já tem alteração do tecido periapical, por isso o resultado positivo aqui na palpação e percussão. Tratamento: remoção do conteúdo necrótico, medicação intracanal e obturação dos canais. Tratamento endodôntico. Falando agora falei das patologias pulpares, vamos falar das perirradiculares, tá? A etiologia delas é uma infecção da polpa por cárie, trauma ou irritação química que evolui para necrose, chegando até a região periapical. A intensidade da agressão ela vai depender do número de micro-organismos e do seu grau de virulência e da resistência do hospedeiro. Se você tem muito micro-organismo, você tem maior estimulação periapical. Se você tem pouco micro-organismo, mas são muito virulentos, você causa também uma maior agressão periapical, levando uma doença periapical mais exacerbada, digamos assim, né? E a resistência do hospedeiro é importante também. Como eu disse, você vai ter o efeito direto, que vai depender dos fatores de virulência dos micro-organismos, como colagenases, enzimas colagenase, hialuronidase, condroitinase, fosfatase ácida, e vai ter os efeitos indiretos, que são componentes bacterianos que ativam o sistema de defesa do organismo, exacerbam a inflamação e gerando danos teciduais no hospedeiro. Sistema macrófago, sistema complemento, entendeu? Vamos falar das entidades em si. Nós temos a periodontite apical aguda, você tem um edema do ligamento periodontal, né? Pode haver um espessamento do ligamento periodontal radiograficamente, né? Histologicamente você vai ter uma hiperemia e presença de infiltrado inflamatório no ligamento periodontal, neutrófilos e paramorfonucleares, tá? Sinais e sintomas: você vai ter uma dor intensa, espontânea, localizada e contínua. O teste de palpação e percussão dá super positivo, né? Só você soprou o dente do paciente vai doer, né? O paciente pode relatar a sensação de dente crescido, então a gente tem que prestar bastante atenção na anamnese em relação a isso. Os testes pulpares vão dar negativos ou veja bem, ele pode dar positivo também quando a causa não for de origem pulpar, tá? Porque você pode ter uma inflamação no periápice de origem traumática, por exemplo. Então, os testes pulpares podem dar negativo ou positivos dependendo da causa. O raio-x vai ter o espessamento do ligamento apical ou até lesões maiores. E o tratamento é a eliminação da causa, tá? Se a causa for a polpa, a necrose pulpar, você trata o canal, é necessário tratar o canal. Se a causa for somente o trauma, você retira o dente de oclusão e prescreve analgésico e anti-inflamatório. Então vai depender da causa. Tá? Se for causa pulpar, necrose pulpar, você instrumenta o dente, faz o tratamento endodôntico convencional, tira o dente de oclusão e anti-inflamatório. Se a causa for só trauma oclusal, você tira o dente de oclusão e anti-inflamatório. Abscesso periapical agudo. No abscesso periapical agudo, você vai ter a presença de pus, tá?
Histopatologicamente você vai ter o exudato purulento, presença de neutrófilos e bactérias em degeneração. O abscesso ele vai ter várias fases, né? Ele vai ter a fase inicial, onde vai ter uma dor espontânea, pulsátil, lancinante, localizada, mas no raio-x você pode encontrar apenas um espessamento do ligamento periodontal, ou às vezes você não encontra nenhuma alteração no raio-x. Pode ocorrer também você não ter nenhuma alteração no raio-x, você não tem nenhum edema, e nessa fase inicial, tá? E persistindo a agressão, você vai ter um abscesso em evolução. E aí sim você já começa a ter uma mobilidade, você já começa a ter uma tumefação, você já começa a ter um dente crescido, né? Pode ter o envolvimento sistêmico, pode não ter o envolvimento sistêmico, que seria febre, mal-estar, prostração, você pode ter tudo isso no abscesso em evolução. Os testes pulpares dão negativos, a polpa está necrosada, e a percussão, a palpação dá positivo, né? Lesões periapicais, você tem em abscessos periapicais você tem o resultado positivo de percussão e palpação. Como eu falei, você tem o espessamento do ligamento periodontal, lesões maiores, e o tratamento, ou você pode fazer a drenagem de coleção purulenta e eliminação da agente agressor. Essa drenagem pode ser via canal, se você não tem ponto de flutuação, ainda não tem ponto de flutuação, você tem uma boa drenagem via canal, né? Você pode deixar drenando via canal, ou você pode fazer uma incisão, colocação de dreno, se já estiver numa fase evoluída, uma fase maior, tá? Pode ocorrer também a formação você pode também fazer a administração de analgésicos e anti-inflamatórios, tá bom? As complicações do abscesso agudo, a pior delas seria a angina de Ludwig, tá? E a trombose de seio cavernoso, podendo levar até o paciente à morte, tá? Mas dentre as complicações, a gente pode citar a celulite, o flegmão, a própria angina de Ludwig, a trombose do seio cavernoso, a osteomielite supurada aguda ou crônica e a sinusite. A periodontite apical crônica, né, que é o início da formação do granuloma. Você vai ter a reabsorção óssea, o tecido granulomatoso, histologicamente inflamatório crônico e componente de reparo tecidual, não há reabsorção óssea. Caracteriza-se aqui por um grande sinal clínico, seria a presença de fístula, tá? A formação de fístula é uma das características do abscesso crônico. Ela é assintomática, você não tem dor, você não tem nenhuma alteração naquele dente que gere dor ao paciente. O paciente muitas vezes se refere a uma bolinha de pus que nasceu em cima do dente, que some e desaparece com o tempo. É a presença do abscesso crônico. Os testes pulpares negativos, a polpa já está necrosada mesmo. Percussão e palpação está negativo também. Você não vai ter alteração nos testes de percussão e palpação. E no raio-x, o ligamento periodontal, o espaço do ligamento periodontal pode aparecer normal ou levemente espessado. O tratamento é endodontia. E alguns autores preconizam sessão, não única sessão, mas multissessões. Bem, o granuloma periapical. O granuloma periapical é uma patologia periarticular a mais comum, tá? É um infiltrado inflamatório, histologicamente é um infiltrado inflamatório crônico associado a elementos de reparação, recoberto por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. O granuloma ele vai ter origem nos restos epiteliais de Malacéns. Bactérias e as agressões bacterianas vão estimular a proliferação dos restos epiteliais de Malacéns, que eu já falei na aula anterior para vocês também, tá?
Esses restos epiteliais de malacésia, eles vão formar o granuloma e pode ter uma região epitelizada, um granuloma epitelizado. Geralmente o granuloma ele é assintomático, os testes pulpares de percussão e palpação são negativos e radiograficamente é caracterizado por uma área radiolúcida associada ao ápice radicular ou ligeiramente lateral raiz, bem circunscrita, com perda de integridade da lâmina dura. Você não tem integridade da lâmina dura, tá? E o tratamento é o tratamento endodôntico. O cisto é a consequência do granuloma. Ele é sempre originário do granuloma, mas nem todo granuloma progride para cisto. Ou seja, se você tem um cisto é porque você teve um granuloma antes, né? Porque o cisto ele vem do granuloma, mas nem todo granuloma vai se transformar em cisto. A diferença do granuloma para o cisto é o revestimento epitelial. O cisto é uma cavidade patológica revestida por epitélio, né, contendo com conteúdo de material fluido ou semissólido, líquido ou semissólido, né, dentro de uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. Ok? Então você tem a cápsula de tecido conjuntivo fibroso revestida por epitélio e em seu interior tem um material líquido ou semissólido. Histologicamente você pode observar cristais de colesterol, tá? E teoria de formação dele é por apoptose e resposta imune. Não se sabe ao certo, não tem uma teoria fechada, né? Acredita-se que seria por apoptose ou resposta imune. Ele é assintomático, todos os testes, tá? Igual o granuloma. E o raio-x ele vai apresentar semelhança com o granuloma, vai ser bem delimitado, na região periapical, levemente lateral, com perda da lâmina dura. Radiograficamente eles não são distinguíveis, somente histopatologicamente mesmo. O tratamento é endodontia e em alguns casos esses cistos não regridem, eles necessitam de uma cirurgia para serem removidos, em alguns casos. Siqueira diz que o reparo dos cistos podem regredir após tratamento endodôntico convencional. Para Siqueira, os cistos eles regridem logo após o tratamento endodôntico convencional. Outros autores não acreditam nisso. Eles podem ser classificados em cisto verdadeiro, que a loja cística não tem contato nenhum com a luz do canal, com a raiz do dente. A cavidade cística é isolada da raiz do dente, do canal do dente, e o cisto verdadeiro é um cisto Bahia, em que a luz do canal está diretamente relacionada com o cisto, né? A loja cística está imediatamente contígua ao canal. O abscesso perirradicular crônico leva à produção intermitente de pus, levando à formação de fístula mucosa e cutânea, tá? Histopatológico dele é a presença de zonas de necrose, de liquefação, contendo neutrófilos e polimorfonucleares. Geralmente é assintomático, testes pulpares negativos, percussão e palpação negativos também. O raio-x apresenta uma área radiolúcida com limites não bem definidos e o tratamento é a endodontia, tá bom? E fechar aqui com vocês o flare-up, que é uma emergência. Eu já falei de flare-up para vocês, né? Mas eu vou falar de novo, porque eu sempre gosto de botar nessa aula de patologias pulpares e periapicais, porque o flare-up é uma emergência que surge entre sessões, tá? Para prevenir, a gente tem que evitar o extravasamento de detritos necróticos para a região periapical e obstrução do forame e realizar ajuste oclusal. Porque se você tem um dente batendo em contato prematuro, você está estimulando aquela região periapical, exacerbando a sua inflamação, tá? Então, é importante observar isso, que ele surge sempre entre sessões. Pode provocar, além da dor, edema, mas o principal relato é dor intensa. Segundo o COI, a sobreinstrumentação, dilatação excessiva, extrusão apical de debris dentinários e pulpares, remoção incompleta do tecido pulpar,
sobreobturação, irritantes químicos, oclusão traumática, fraturas radiculares e fatores microbiológicos estão intimamente ligados à ocorrência de flare-ups. Mas também alguns autores relatam que existem fatores hospedeiros que os tornam mais suscetíveis ao surgimento de flare-ups, né? Dentre eles, a dor prévia do dente, né? A idade e o sexo do paciente, grupo de dente, tamanho da lesão, presença de fístula e retratamento, dentes que foram submetidos a retratamento. Tratamento. Se você tem um tratamento se você tem um flare-up, a ocorrência de um flare-up, mas não tem edema, você vai abrir o dente, tirar o curativo, fazer uma nova irrigação, né? Você vai repassar a lima, checar a patência, se o dente está com a patência legal, se não está, né? Secar, colocar uma medicação intracanal, normalmente uma pasta HPG, recomendado, né? Checar a oclusão e prescrever um anti-inflamatório analgésico. Tá? Antibiótico não, anti-inflamatório e analgésico. Se houver edema, você vai fazer semelhante ao tratamento do abscesso apical agudo. Você vai abrir o dente, vai estimular a drenagem via canal, aguardar essa drenagem, irrigar bem, manter a patência e colocação de curativo e de medicação intracanal, tá bom? Coloquei aqui outras patologias que podem ocorrer no periápice, né? Uma cicatriz, a cicatriz ou escara, quando você observa pós-tratamento, o ânus, que é aquela lesão, que é aquela área que continua, permanece a radiolúcida, pode ser uma cicatriz óssea. Reação ao corpo estranho, sobre obturação, por exemplo, quando você deixa a guta lá em contato com o periápice, pode levar a uma reação inflamatória de corpo estranho. Hipercementose, formação de cemento na região periapical, né? Deposição acentuada de cemento mais do que o normal. Osteoesclerose apical, osteite condensante, quando você teve uma agressão naquela região, mas permaneceu aquela área ali esclerosada, de osso esclerosado, deixando uma visualização no raio-x. Como se fosse uma defesa do osso, né? Com a deposição de cálcio, deposição óssea, deixando aquela região um pouquinho mais radiopaco, né? Cistos maxilares, são cistos de origens que não são cistos Bahia, cistos verdadeiros, né? São cistos verdadeiros. Abscesso periodontal, actinomicose, neoplasias benignas e malignas, perturbação glandulares, enfermidades ósseas, etc. Tá bom? Vamos lá para as questões para a gente encerrar. CADA 2016. Segundo Lopes e Siqueira, as situações clínicas citadas nas alternativas abaixo necessitam de prescrição de antibiótico, exceto, normalmente você prescreve antibiótico quando você tem alteração sistêmica. Se você não tem alteração sistêmica, você não prescreve antibiótico, né? Então aqui na letra A a gente tem alteração sistêmica, a gente tem febre. Na letra B a gente tem um abscesso com dor excruciante. A dor excruciante não é uma alteração sistêmica. Então, nesse caso, você não necessita de prescrever antibiótico. Não tem alteração sistêmica, não prescreve antibiótico. Linfadenite regional, você tem uma alteração sistêmica, né? Já tem vários glândulos linfáticos, né? E o abscesso com edema generalizado, difuso, você já tem um edema na região que provavelmente está gerando uma prostração no paciente, uma alteração sistêmica, você então prescreve o antibiótico. Então a resposta que você não deve prescrever é quando só tem a dor excruciante, letra B. Paciente de 25 anos masculino apresenta após exame clínico radiográfico diagnóstico de alteração de cor do incisivo lateral superior direito, com coroa escurecida, ausência de estomatologia dolorosa e extensa restauração de resina composta na fase distal. Ao realizar os testes térmicos quente
observa-se que não há resposta dolorosa nesse caso. Nesse caso, o diagnóstico clínico e o plano de tratamento da alteração pulpar, respectivamente, são... Bem, ele apresenta o diagnóstico de alteração de cor do dente, né? A coroa está escurecida. Não tem dor, né? Não tem sintomatologia dolorosa e os testes térmicos também não respondem nenhum teste. Então a gente começa a desconfiar que esse dente está necrosado, tá? E se está necrosado é a necropulpectomia. A gente tem que fazer o tratamento endodôntico. Então a resposta é a letra A. Se fosse uma pulpite aguda reversível, o dente ia apresentar resposta aos testes térmicos. E seria só remover a causa que estaria ok. Se fosse uma pulpite aguda irreversível, o dente também teria sintomatologia, seja ela a dor pulsátil espontânea, seja ela dor exacerbada pelo calor, o teste térmico. E se fosse uma pulpite crônica hiperplásica, esse dente também apresentaria, se você na pulpite crônica hiperplásica, você teria exposição pulpar. Se você, por acaso, sonhar em fazer o teste térmico, esse dente é doer. Entendeu? Então, necrose pulpar, letra A. Como resultado da presença de micro-organismos na dentina, uma variedade de células imunocompetentes são recrutadas para a polpa. São células que inicialmente participam do processo inflamatório crônico pulpar, exceto... qual a célula que participa do processo crônico? Célula de defesa, tá? Célula de defesa que participa do processo crônico pulpar. A gente tem que ler a questão toda para entender que ele está pedindo células de defesa, tá? Imunocompetentes. Células imunocompetentes. Nós temos o linfócito, nós temos o macrófago, nós temos o plasmócito. Os fibroblastos, nós até temos numa inflamação crônica. Numa inflamação crônica, a gente tem até fibroblastos, né? Porém, eles aqui pedem células imunocompetentes. Então a resposta é a letra D. Preencha lacunas e em seguida a cidade alternativa correta. O diagnóstico clínico radiográfico de uma pulpite aguda reversível apresenta prognóstico. Pulpite aguda reversível apresenta prognóstico favorável à polpa e favorável ao dente, né? Se a pulpite reversível removeu a causa, o dente volta à normalidade, então é favorável à polpa, favorável ao dente. Então é letra A. A 21. Sobre a pulpite reversível, informe se é verdadeiro ou falso. A cidade alternativa é a cabeça do cortador. Então, a pulpite reversível. Não há dor espontânea. Verdadeiro. A pulpite reversível não há dor espontânea. A dor é causada pela estimulação das fibras nervosas tipo C. Não. É pelas fibras nervosas tipo delta, das fibras tipo A delta. Requer tratamento endodôntico imediato? Não. Removeu a causa, a dor cessa. Falso também. E a dor pode ser provocada por estímulos mecânicos, osmóticos, térmicos, bacterianos. Correto. A dor pode ser provocada por estímulos mecânicos, osmóticos, térmicos ou bacterianos. Não há exposição pulpar. Realmente não há. Então é V, F, F, V, V. Resposta letra A. A 22. O diagnóstico e o tratamento imediato de patologia perirradicular de origem endodôntica que apresenta tumefação intraoral flutuante. Então, observar que a gente tem a tumefação intraoral flutuante, ausência de vitalidade pulpar, mobilidade e extrusão dental. São, respectivamente, ou seja, essa característica que ele descreveu aqui é de um abscesso perirradicular agudo. Você tem uma tumefação intraoral flutuante, ausência de vitalidade pulpar, mobilidade e extrusão dental. Então, a gente chama aqui abscesso perirradicular agudo. No abscesso perirradicular agudo, a gente tem que fazer a drenagem da secreção e a desinfecção endodôntica. Então, vamos observar as opções. Cisto perirradicular e cirurgia parodontológica? Não tem nada a ver com cisto isso daqui.
Osteomielite crônica e medicação sistêmica com posterior tratamento endodôntico? Não, não tem nada a ver com osteomielite crônica. Periodonte apical aguda? Periodonte apical aguda não tem tumefação flutuante, não tem coleção purulenta. Então, aqui está o abscesso perirradicular agudo e drenagem da coleção purulenta e desinfecção endodôntica. Então, é essa a resposta, letra D. O flare-up aí. O flare-up é uma exacerbação aguda em decorrência do tratamento endodôntico. O paciente geralmente retorna relatando dor e ou tumefação. Pode acontecer em função de iatrogenias ou de micro-organismos. A cidade alternativa em que a causa bacteriana não está relacionada com flare-up. Aumento do potencial de oxirredução quando da presença de anaeróbios facultativos. Isso daqui é até legal, interessante, mas anaeróbios facultativos é causa bacteriana. Equilíbrio da microbiota endodôntica, havendo interação entre bactérias anaeróbias, a cidade alternativa em que a causa bacteriana não está relacionada com flare-up. Equilíbrio da microbiota endodôntica, havendo interação entre bactérias anaeróbias e aeróbias. Opa, aqui está em equilíbrio. Aqui não tem desequilíbrio. Resposta, letra B. Vamos para C. Instrução de detritos pulpares e bactérias através do forame apical durante o preparo químico-mecânico nos canais radiculares. Se extruiu bactérias, você pode levar a flare-up. Introdução de novas espécies bacterianas no canal radicular, infecção secundária, né? Que você também, quando não se realizam as medidas certas necessárias, então a resposta é a letra B. Uma paciente jovem, vamos para 24, cada 2011. Penúltima para a gente encerrar. Uma paciente jovem compareceu à clínica odontológica da aeronáutica relatando uma dor pulsátil, excruciante, lancinante e espontânea. No exame radiográfico, verificou-se a presença de uma cárie profunda na região distal do primeiro molar inferior esquerdo, sem exposição pulpar. Nos testes pulpares deste dente, a dor foi exacerbada com calor e aliviada com frio. Os testes de percussão e palpação geraram uma resposta negativa. O diagnóstico provável é... Olha, a paciente chegou relatando dor pulsátil, excruciante e lancinante. Isso é característica de uma pulpite. Que pulpite? Irreversível. Então, essa é uma questão fácil também. O diagnóstico provável é uma pulpite irreversível. Característica de dor de pulpite irreversível. Teste pulpar, a dor foi exacerbada com calor. Outra característica da pulpite irreversível, exacerbação da dor pelo calor e alívio pelo frio. Resposta, letra B. E para a gente fechar a aula de hoje, né, essa questão recente, questão do ano passado, emergência verdadeira que se desenvolve entre sessões de tratamento endodôntico caracterizado por dor e tumefação. Fatores relacionados com o hospedeiro como dor prévia ao tratamento, paciente sexo feminino, idade superior a 40 anos, dentes inferiores, história de alergia e caso de retratamento. Essas características aqui do hospedeiro são aquelas características que eu falei em aula, todas relacionadas a maior chance de suscetibilidade de flare-up. Então a resposta dessa questão aqui é a letra A, flare-up. É a dor entre sessões, tá? Fatores relacionados ao hospedeiro que a literatura relata como suscetíveis a flare-up. Dor prévia ao tratamento, sexo feminino, idade superior a 40 anos, dentes inferiores. Características relacionadas a flare-up. Resposta, letra A.